Então, boa noite a todos. Mais uma transmissão ao vivo da nossa aula de Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo 2. Hoje é 5 de maio de 2020. Então, hoje a gente vai tratar dos seguintes tópicos. Eu quero fazer comentários dos trabalhos de vocês, dos trabalhos que vocês fizeram, principalmente da modelagem. Então, eu coloquei todos os trabalhos de vocês dentro da plataforma do Trimble. Eu fiquei muito satisfeito, mas vou comentar mais para frente. Inclusive, coloquei as telas do resultado do trabalho de vocês para a gente compartilhar um pouco com os colegas. E nesse momento dos comentários, eu queria que vocês que tiveram essa experiência de modelar, comentassem um pouco conosco a experiência, as soluções que vocês encontraram, dificuldades. Então, eu trouxe o projeto nessa mesma apresentação das telas de cada um de vocês. Bom, vou apresentar também a avaliação com os resultados, aí para vocês verificarem, né? Eu vi que a maioria foi muito bem na avaliação, responderam muito rápido, acho que foi bacana, funcionou bacana. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente já viu, né? Uma breve lista, né, do que está lá no nosso livro, o que a gente já passou, o que eu já coloquei no AVA para vocês. E depois eu vou comentar o que a gente vai ver nessa disciplina. Vou comentar também o que já tem lá no AVA disponível. E a aula de hoje vai ser sobre materiais e texturas. Então hoje a gente vai começar a falar sobre materiais e texturas. Eu vou explicar como que funciona isso lá dentro do Revit. O SketchUp. Apesar que o uso de texturas, materiais e texturas, algumas coisas são muito similares a outros softwares, tá bom? Só que no caso da nossa aula aqui, eu vou falar especificamente do SketchUp, o uso de texturas e como editar, criar, então tudo isso aí, como inserir. Nós vamos abordar bastante esse assunto de texturas. E vou comentar também com vocês com relação à questão de reposição. Eu vou começar com esse último tópico, tá bom? Então, no começo da pandemia, quando a gente começou a fazer as transmissões ao vivo, e eu fiz um levantamento entre os alunos para verificar quem que tinha condições de fazer essas aulas à distância, um número muito pequeno conseguiu e tem as ferramentas necessárias para conseguir fazer essas aulas à distância. E aí o que aconteceu? Eu levei isso para a coordenação da faculdade, comentando, né? E a gente, nesse primeiro bimestre, a gente praticamente dividiu os trabalhos de B1 com o pessoal que tinha condição de modelar e modelou, né? E entregou, e os que iam fazer a pesquisa. Então eu levei isso para a coordenação, para a Dani, para o Anderson, que me preocupou, porque como que a pessoa vai fazer o curso sem poder exercitar o SketchUp? Então, me foi dito o seguinte: a gente vai ter, sim, um momento aí para vocês fazerem prática, principalmente esses que não têm computador. Só que essas aulas, as transmissões, elas vão continuar. E assim que finalizar essa pandemia e a faculdade tiver aí uma data que ela consegue divulgar para vocês, a gente vai divulgar essas datas, onde a gente vai fazer ali um momento de prática desses que não conseguiram o computador ou que precisam utilizar mesmo o computador da faculdade. Os que já fizeram, isso aí vai ficar opcional, vai ficar à disposição também, ele pode participar, mas o intuito é mais mesmo conseguir envolver essas pessoas que não tiveram acesso, tá bom? Então, eu não tenho ainda a data certa que a gente volte, né? A gente viu aí a mensagem que a faculdade deve voltar dia 18, tá bom? Mas a gente não tem total certeza que isso vai acontecer. Então, eu estou pensando em duas possibilidades. Uma possibilidade que a gente volte dia 18, e aí isso fica mais fácil de resolver com a parte prática lá na faculdade. Mas se a gente não voltar, nós teremos aí
para frente datas que a faculdade vai definir para a reposição prática, tá bom? Foi que a Luísa comentou, né, que funcionou bem aí a parte à distância. Então, realmente, para alguns alunos funcionou muito bem, mas para outros, né, não conseguiram ter o mesmo acesso, tá bom? Tranquilo? Vamos avançar. Bom, vou começar comentando sobre os trabalhos da modelagem de vocês. Então, lá nas últimas aulas, antes da prova, eu apresentei para vocês o Trimble Connect. E lá mostrei para vocês como que coloca o projeto lá e tal, comentei que vocês poderiam usar, coloquei uma modelagem iniciada, um arquivo de CAD, é uma plataforma muito bacana que permite visualização de vários projetos, permite criar colaboração, comunicação, plano de ação definindo responsabilidades dentro de um projeto. Então é uma plataforma bem legal, ela é paga, mas ela tem uma limitação gratuita lá que a gente pode navegar nela. E eu compartilhei com vocês o meu login lá, né, que é hernaniff@hotmail.com, e a senha para vocês acessarem e conhecerem como funciona a plataforma. Eu coloquei a senha Trimble, com T maiúsculo, @2020. Está aberto ainda, vocês podem navegar por lá. A novidade é que lá dentro do Trimble eu coloquei uma pasta, né? Eu criei uma pasta chamada Informática Aplicada à Arquitetura 2, que é a nossa disciplina, e eu coloquei todos os trabalhos dos alunos que fizeram modelagem lá, tá? Então eu vou mostrar um pouco do resultado, como que eu extraí esses documentos para vocês. Uma curiosidade, eu fiz todo o acesso ao trabalho de vocês num computador. Eu tenho aqui no meu escritório computador com SketchUp, né? Mas eu fiz todo o acesso sem ter no computador instalado o SketchUp. E consegui, inclusive, acessar pelo celular e navegar em todos os projetos entregues assim que eu coloquei esses documentos lá dentro do Trimble Connect. Então, assim, funciona bem legal, acho que bem interessante, porque às vezes quando a gente está com um SketchUp mais novo, né? Acho que como aconteceu, acho que talvez com o Igor, né? Quando a gente olha na tela que eu coloquei aqui para vocês estão vendo que tem uma maquetezinha aparecendo e tem um que está aparecendo uma folha cinza. Então essa folha cinza ali não está visualizando, provavelmente por questões de versão de SketchUp, tá bom? Então quando a gente acessa dentro dessa plataforma, acessa essa pasta, no canto eu consigo ali ter uma visão do projeto, que é navegar 3D ou vistas 3D, e eu consigo, inclusive, fazer alterações no projeto, tá bom? Então aqui, depois que eu fiz as alterações, eu cliquei lá na opção de visualizar, aí ele abre o SketchUp online, tá? E aí é um negócio interessante, que o produto gratuito da Trimble, relacionado ao SketchUp, é justamente o SketchUp online, tá? Ele é gratuito, é possível acessar de qualquer plataforma. Eu testei no Android, testei no celular, mas o meu celular ele não comportou bem, não funcionou legal. Para visualizar, maravilha, dá para visualizar. Agora, para editar desenho direto do celular, não funcionou bem para mim, não. Não sei se de repente um celular com mais memória, com mais capacidade, isso funcione bem, tá? Então ali a gente consegue ter um preview. É interessante comentar com vocês que sempre que vocês fecham o arquivo, dependendo da vista que vocês estiverem, é a vista que vai gerar essa telinha para mostrar que arquivo que vocês têm. Ó, avançando. Bom, esse aqui é o trabalho da Luísa. É isso mesmo, Luísa? Esse é o meu.
Então, esse aqui é o trabalho da Luísa. Aí comentando um pouco do trabalho dela, a Luísa ela incorporou um terreno, ela usou, ela usou toda uma parte de, né, de paisagismo, pensando ali no que seria a grama, no que seria um jardim, ela definiu a entrada da casa, maravilha. Ela usou os blocos, né? Interessante também que no arquivo dela, ela colocou texturas de vidro. Como é que você usou essa janela, Luísa? Você modelou, você usou pronta? Comenta com a gente. Não, apesar de eu gostar de usar toda a importação de janela e porta do 3D Warehouse, essa eu fiz toda na modelagem mesmo. Eu criei todas as janelas, criei todas as portas. Eu não usei nada de importação. Foi tudo feito na raça mesmo. Legal. E aí você criou, agrupou e copiou para os demais espaços? Isso. Beleza. Maravilha. Então, a forma como a Luísa fez, ela trabalhou bem a questão dos grupos. E isso eu consegui ver no arquivo dela. Tanto que nessa perspectiva que vocês estão vendo o desenho sem o telhado, lá dentro do Trimble Connect, eu consegui clicar nele, clicar com o botão direito e escolher a opção ocultar. Então eu consigo ocultar elementos para visualizar o que ela fez dentro. Então, olha como pode ser vantajosa uma ferramenta dessa, que ela poderia ter compartilhado isso, por exemplo, com a empresa que vai fazer o gesso, ela poderia ter compartilhado isso com uma empresa que vai fazer algum serviço complementar e desenvolver projetos juntos, né? Seja aí hidráulica. Então, o desenho estava bem organizado, sim, né? Isso funcionou bem, tá bom? O fato de estar agrupado e permitir esse ligar e desligar, tá bom? Qual que foi a dificuldade que você teve, Luísa, nesse projeto? Nessa modalidade, você teve alguma? Então, é que como eu tô... Oi, então, como eu já mexo com o Sketch já há um tempinho, para mim foi mais de boa. Então, eu não tive tanta dificuldade. A dificuldade foi mais para fazer a modelagem da janela e da porta, porque como eu estou acostumada a importar tudo, para mim foi a parte Sim. mais difícil. Mas, no geral, para mim foi tranquilo. Beleza. Então, tá bom. Eu vou dar uma dica para um cuidado com o telhado, tá bom? O telhado, eu vi que ficou algumas linhas, né? Então é possível, assim que termina a modelagem, deletar aquelas linhas que ficam aparecendo no telhado e manter mesmo só as águas com a textura como você fez. Ah, tá. É que Tá eu bom? preferi deixar até para você ver como eu fiz. Eu Sim, eu não percebi que fazia você fez ela assim. segmentada, né? Foi. É porque, na verdade, eu não gosto muito de fazer telhado assim. Eu gosto de fazer o telhado embutido. Só que como eu não Sim. sabia se podia fazer ele embutido ou não, porque como eu tentei seguir o máximo a risca que estava na planta, aí eu fiz ele desse jeito, mas eu não costumo fazer telhado assim. Eu gosto mais deles Não, tá embutidos. bom. Mas podia sim, viu? Podia sim. Tá bom? Ah, tá bom. Beleza. Bacana. Sejam bem-vindas, meninas. Larissa chegou agora, as duas Larissa, né? Larissa Daniele e Larissa Xavier. Eu estou apresentando para vocês os trabalhos dos alunos que fizeram a modelagem. A primeira tela que vocês estão vendo do trabalho foi o trabalho da Luísa. A ideia é que vocês que modelaram compartilhem um pouco e eu também consiga dar um feedback aí dos trabalhos que eu percebi e ajudar aí os que não fizeram a modelagem a ter uma percepção aí dessa ferramenta, tá bom? Maravilha. Bom, então da Luísa é isso, ela usou cores, né, Luísa, dentro da parte interna, você usou um pouco de material, você escolheu paredes, bacana. Foi. Eu já deixei meio estipulado o que seria o quê, estilo de piso, o que seria pisos molhado, área molhada. Eu acho que eu coloquei azulejo no banheiro. Beleza, excelente, bacana. Então tá bom.
Uma coisa que você podia ter explorado também era a parte de paisagismo que tem disponível no 3D Warehouse. Às vezes tem uma árvore, tem umas plantas que também ficam bacana no desenho. Mas no geral ficou bem legal. Até que como eu não sabia qual seria a parte 2, que eu acho que você tinha comentado que na parte 2 a gente ia pegar mais essa parte de decoração. Aí eu preferi não ir tanto para a parte de decoração para eu ter mais coisa para fazer na D2. O que a gente vai ver agora no próximo, a gente vai falar não exclusivamente de decoração, mas a gente vai falar de material, a gente vai falar de texturas, né, e aplicações, renderização, geração de plancha. Mas legal. Bom, vou passar a próxima. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta desse trabalho? E a gente já pergunta para a própria autora. Não? Ninguém? Vou passar então para o próximo trabalho. Bom, esse trabalho, pessoal, eu fiz a mesma coisa. Eu entrei lá no Trimble, acessei o projeto, consegui visualizar esse projeto. Esse projeto é do Rafael. Rafael está aí? Estou aqui. Então é isso. Beleza, Rafael. Rafael foi bem audacioso, ele fez um telhado muito bem desenhado. Como é que você trabalhou esse telhado, Rafael? Conta pra gente. Você trabalhou direto no Sketch, você trabalhou no CAD? Como é que você fez para subir essas águas? Não, foi só no SketchUp mesmo. Eu segui um vídeo que você enviou lá no grupo de uma moça ensinando a fazer um telhado em uma casa de um cômodo só. E onde ela faz apenas uma face do telhado e usa o comando Sigma. E depois vai deletando algumas faces que são geradas e tal. Foi dessa Legal. forma. O vídeo ajudou então? Eu criei Sim, ajudou bastante. Foi através desse vídeo que eu consegui fazer. Eu criei o beiral, né? Determinei 60 centímetros de beiral com o comando equidistância. Isso. E determinei aí o beiral de 60 centímetros ao redor da casa inteira. E seguindo as instruções daquele vídeo, eu consegui fazer esse telhado aí. Depois eu usei as estampas do próprio SketchUp. Muito bacana, muito legal. Então, assim, notem, pessoal, que o desenho do telhado, ele tem um critério, assim, quando a gente vai trabalhar ele na planta, e a gente vai chegar a construir essas águas, por exemplo, esse canto que a gente tem aqui, essa varanda, ele tem 3 águas. Ele tem uma água para frente, uma para trás e uma para lateral. A junção das águas, quando a gente olha de cima, ela sai exatamente no meio do ângulo. Então, para a gente representar isso, a gente tem que ter esses cuidados, né, de saber a inclinação que vai ser usado, para ver que altura que vai ficar a cumieira. E no vídeo que eu disponibilizei para vocês lá, mostra um passo a passo de diferentes tipos, não é isso, Rafael? São vários tipos de telhado que ela faz e coisa de 3 minutinhos ela mostra como que ela fez os 3 telhadinhos. Mas eu ainda quero conseguir fazer aquele comadeiramento, né? Usando o plugin que você indicou também. Isso que eu ia te perguntar. Você não chegou a testar o 1001 bit? Não testei. Tá. Lá no Ava, eu coloquei um vídeo para vocês mostrando como usar o 1001 bit e como usar o Stunt Roof, né? Que são ferramentas que praticamente geram de forma automática o telhado. Isso muito bacana, eu cheguei a ver o vídeo. Muito legal. Só que, além de saber gerar automático, é importante você também dominar aquilo de mexer a mão na massa ali para dar aquele ajuste quando precisa, né? Porque às vezes o automático, você pode se deparar com alguma limitação que você vai ter que fazer na mão, né? Às vezes você quer fazer um telhado, uma característica muito específica do seu projeto, e às vezes o automático não tem esse recurso do jeito que você precisa, então é importante você saber também se virar ali no modelo. Bom, ficou bem legal o seu projeto. Eu vou comentar com você algumas coisas, tá bom? Então, assim, eu estou vendo que você fez uma laje também no projeto.
E, bom, a laje está separada do telhado. Então, o cuidado que eu sugiro que você tenha nos seus próximos desenhos, ô Rafael, eu notei que a sua laje ela não estava agrupada. Então, quando eu desagrupei, ela ficou com algumas manchinhas, alguns pedacinhos da laje espalhada pelo desenho. Tá bom? Então, essa é uma situação assim que para quem já está pronto o desenho, legal, passou, mas quando a gente volta e precisa fazer alguma alteração, ou precisa trabalhar de forma colaborativa, isso acaba gerando um pouco de sujeirinha lá no desenho, tá bom? Certo. E outro ponto que eu percebi no seu desenho, a ideia da piscina, fantástico, muito legal, mas dá para perceber que a piscina ela está meio branca e meio azul. Vocês estão percebendo isso? Sim, é por conta das faces, né? Eu até tentei. Às vezes acontece de você desenhar exatamente na mesma face e atribuir materiais ou cores diferentes e elas estão na mesma face. Então isso pode acontecer algum conflito e a imagem não ficar exatamente aquela imagem que você queria que ela ficasse. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa desse tipo, no caso da piscina, por exemplo, o ideal é você trabalhar mesmo as faces separadas. Você poderia fazer um buraco no chão e colocar uma camada transparente de um material que seria água, ou você poderia, né, simplesmente baixar só para separar essas duas faces, né? Outra coisa bem legal que você usou foram as maxiar, né? Como é que você usou essas janelas, essas esquadrias? Você buscou do... São todas do 3D Warehouse. Você encontrou lá? Muito, muito bacana. Sim. Foi fácil usar o 3D Warehouse? Sim, porque eu já conhecia, né, o 3D Warehouse de outros projetos que eu já tinha feito, então eu já tinha uma certa habilidade para baixar o modelo pronto e ajustar com aquele comando de ajuste que tem mesmo no SketchUp. Não, beleza. Não tive dificuldade, não. Então tá bom. Usou vidro, né? Uma coisa que fica muito bacana para os desenhos é quando você coloca esses pisos que você colocou de concreto, você não deixar uma espessura muito alta. Tá? Então, se você tivesse subido um pouquinho essa camada de cinza, essa camada de grama, tá bom? Ia dar uma suavidade assim maior ali para a entrada da casa e não ficaria um desnível muito grande entre esses pisos de concreto aí. Mas é coisa, detalhe, tá bom? E um outro detalhe que valoriza muito esse tipo de telhado é a colocação de uma testeira. Vocês lembram o que é uma testeira? Sim, então, naquele outro aplicativo, no outro plugin de fazer o telhado próprio mesmo, com madeiramento, já deve ter, né? Ele tem. E quando a gente não tem isso, seria possível, por exemplo, você fazer um perímetro em volta de todo o telhado, fazer uma equidistância, mais ou menos na distância aí de uns 2,5 centímetros, e aí fazer uma testeira de 20, de 30, tá bom? Fica bem bacana a testeira no telhado. Mas, é só detalhe, ficou bem bacana o seu desenho, tá bom? Beleza. Você mandou bem. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer do trabalho do Rafael? Vocês notaram a janela que ele usou lá nos quartos, por exemplo? Que bacana que ele usou. Ele usou venezianas. Você modelou a porta, Rafael? Não. Em relação às esquadrias, eu peguei tudo pronto mesmo. Eu só ajustei. Você abriu o buraco na parede e colocou ela lá. Sim. Beleza. O 1001 bit, né, o plugin 1001 bit, ele tem uma função lá que é a função de colocação de janelas e portas. Então você vem, parecido com o que a gente faz lá no Revit. Você só indica qual porta, qual parede que você quer e ele lança a porta e a janela, tá bom? Mas eu particularmente eu não gostei muito porque
ele acaba você tendo que ter uns retrabalhinhos lá para ajustar a porta na parede. Mas ele é um recurso legal também. Bom, vou passar para o próximo. O próximo projeto é do Igor. O Igor está na turma aí, não? Eu acho que ele ainda não entrou, professor. O Igor não entrou ainda, né? Então, o Igor, ele fez um trabalho também bacana. Só que o que aconteceu com o projeto dele? Aconteceu um pouco de um conflito do telhado. Então, mas assim, a inclinação do telhado dele, como ele fez, ela vai ficar muito variada. Então, cada água ali vai ter uma inclinação diferente, tá bom? Então, sob o ponto de vista prático, a gente acaba não fazendo assim. A gente costuma manter o telhado dentro de uma inclinação padrão, tá bom? Então, essa fase toda aqui, da direita, então ele está numa inclinação e a parte da frente ele está numa outra inclinação. Então, esse tipo de coisa a gente consegue resolver elas bem na planta. Dá para fazer direto ali no SketchUp também. Mas o trabalho dele também ficou bem legal. Ele explorou muito vidro, né? Ele modelou todas as paredes internas, né? Ele começou a fazer uma piscina lá no fundo, mas ele não terminou, mas está interessante o projeto dele. Beleza. Vamos adiantar aqui. Esse aqui é o da Mirielle. A Mirielle está por aí? Oi, tô aqui. Oi, Mirielle. A Mirielle também fez um desenho, né? Escolheu a planta dela lá. E aí, qual que foi a dificuldade, Mirielle? Várias. Conta Eu nunca tinha mexido com sketch, sim, para fazer projeto. Aí teve algumas coisas que eu tive um pouquinho de dificuldade. Tanto que aqui no meu desenho tem uma parede que tá super grossa, né? Depois Sim. que eu te mandei, eu fui olhar de novo e eu vi. Eu não sei o que eu fiz de errado que ficou desse tamanho. Mas assim, ainda tô tentando aprender mais sobre como levantar parede, sim, essas coisas. Então foi um pouquinho difícil. Ficou muito legal o piso que você escolheu. Você usou uma madeira para colocar no piso. Então, quando a gente coloca ele numa perspectiva e a gente oculta a cobertura, ele está com uma clareza muito bacana. Então, o que deve ter acontecido nessa parede talvez na hora de você fazer a modelagem da parede, você acabou não agrupando aquela parede e por algum motivo, quando você foi mover alguma coisa do desenho, você deve ter movido a face. E aí ele reduziu o tamanho do quarto, tá bom? Mas é isso, acho que é a ideia de ir praticando, né? Eu vi que tem uma parede sua lá dentro também que ficou preta, eu não entendi por que ela ficou preta. Não, preto foi eu coloquei mesmo. Foi uma cor aplicada. Eu gosto de colocar uma cor, o resto tudo branco. Entendi. Então, legal. Bom, vi que você usou essas portas e essa porta que você usou tem uma peça de vidro em cima, é isso? Uhum. Beleza. Quando a gente utiliza a porta e a gente coloca o que a gente chama de bandeira, né, essa parte de cima da porta, de outro material, seja vidro, a gente precisa manter a altura da porta, né? Então, eu tenho a impressão que essa porta sua ficou um pouquinho baixa na entrada. Então, a gente precisa manter a abertura da porta toda no mínimo 2,10, tá bom? Tá bom. E o telhado, quando a gente trabalha telhado da forma como você fez, né? Uma laje, a gente pode realmente ter uma laje impermeabilizada, tá? Isso não tem problema. Mas o que é mais comum, ao invés de deixar a laje exposta assim, impermeabilizada, é a gente fazer a laje e colocar uma telha, mas uma telha dessas que tem baixa inclinação, sabe? Sei. Então é uma alternativa. Como é que se faz isso?
Você desenha a laje por cima da casa, pode deixar esse beiral, né, que seria o avanço dessa laje. Em toda a periferia da construção, você faz uma paredezinha, sobe essa paredezinha, e o telhado fica ali dentro. E pode ser uma água só dentro desse telhado. Tá bom? Tá bom. Mas ficou bem bacana. E olha que interessante, eu consegui acessar o seu projeto, fiz print da tela, copiei a tela e coloquei no PowerPoint, né? De repente aí vocês vão ter momentos que vocês vão apresentar o projeto de vocês, né? Então, fica a dica de usar esse recurso. Eu pude girar, posicionar na posição que eu queria, né? Para conversar com vocês. E é uma ferramenta que vocês vão poder usar. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Tem alguma outra dificuldade que você encontrou? Não, eu acho que foram só essas mesmo. Tá bom. O que você poderia ter explorado também nesse desenho seu, assim que você colocou a árvore, seria colocar um piso, sabe? Onde essa árvore está, porque ela ficou um pouco voando. Então, você podia ter colocado um pisozinho nela ali. E o SketchUp ele permite com que você coloque o piso e consiga dividir esse piso e criar, inclusive, diferenças de nível, né? Subida, descidinha, pequenos morrinhos, tá bom? Uhum. Mas ficou bem bacana, parabéns, ficou bem legal, especialmente as cores que você usou e as texturas, ficou bem legal. Obrigada. Bom, acho que agora é o penúltimo ou último. Esse aqui é o da Larissa Letícia Xavier. Tá aí a Larissa? Tô aqui. Ficou bem legal o seu também, Larissa. A Larissa usou um material do 3D Warehouse, Larissa? Isso. Eu usei todos do 3D. Usou do 3D Warehouse. Foi muito interessante o fato de você ter usado todos os materiais como madeira, né? Então você escolheu que você ia trabalhar a sua residência e você ia adotar um tipo de esquadria de madeira, tanto porta e janela com vidro. Então Isso. ficou bem harmônico o seu desenho, ficou bem... Quando a gente vê a cor, né? Você usou um verde na construção externa, usou aí um tonzinho de areia lá dentro das paredes internas, ficou bem bacana, um piso também, o sentido, o tamanho que você colocou a textura, ficou muito legal o seu desenho. Agora, o seu telhado, eu fiquei com um pouco de dúvida na questão da construção dele. Como é que você... Foi fácil? Você teve dificuldade? Como é que foi? É que o telhado eu não consegui muito bem assim fazer. Aí eu fiz primeiro um risco, eu meio que medi a altura e depois eu fui puxando as águas. Certo. Eu não consegui fazer por aquele que o senhor passou o vídeo, eu não consegui. Tá. Então, assim, pelo que eu estou vendo, a impressão que eu tive é que você achou o meio do telhado. Isso. O meio do telhado você colocou um ponto mais alto, e aí você veio ligando os pontos e fechando triângulos. Foi isso que você fez, não foi? Foi isso mesmo. Então, eu vou te dar uma dica. A melhor forma de você fazer o telhado é você pensar em desenhar as águas. Mas desenha ela na planta primeiro. E quando você fizer isso, você vai perceber que essa parte da frente, se eu tivesse na sala, na lousa com vocês, seria bem mais prático, né? Mas está lá no vídeo que eu coloquei no AVA, ele mostra isso. Mas quando a gente tem uma junção, deixa eu pegar um livro qualquer aqui. Peguei um livro aqui. Esse caderno. Eu estou com esse caderno aqui, eu preciso colocar um telhado nesse caderno. Se esse caderno fosse exatamente quadrado, era só colocar um ponto no meio dele aqui e ligar mesmo os pontos como você fez. Mas no nosso caso, no seu projeto e no caderno aqui, o meu caderno é um retângulo. Então o que vai acontecer? Daqui eu tenho que sair uma linha em 45 graus aqui, ó.
E aqui de cima, uma outra linha saindo em 45 graus. Essa linha ela vai se encontrar num ponto aqui. Está travado ainda no desenho dela. Nós não estamos te vendo. A tela está compartilhada. Vocês estão vendo a tela? Sim, só a tela que você está compartilhando. Eu consigo ver a tela e ver você também. Eu também tô conseguindo ver. Eu tô Só vendo. tem eu mostrando o caderno aqui e o desenho da Larissa. Pra mim Vocês estão também vendo só isso? aparece o desenho da Larissa. Pra mim também, só o desenho. Vocês estão pelo não. celular ou pelo computador? Eu estou pelo computador, só estou conseguindo ver a tela compartilhada. Que estranho, no meu tá aparecendo a tela no meio e aí no canto embaixo, assim, tem o rosto dele. Aqui, ó, eu tô aqui embaixo, no Bem cantinho. no cantinho. Mas vocês vão ver o vídeo que está gravando, tá bom? Aí dá para vocês verem também lá na gravação. Beleza. Então, eu vou seguir o raciocínio aqui, ó. Então, eu vou sair com uma linha 45 graus aqui, uma linha 45 graus aqui, e a mesma coisa eu vou fazer nessa extremidade. 45 graus aqui e aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter dois pontos. Eu vou ter esse e esse. Encontram as duas linhas que estão no meio desse vértice aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Eu vou ligar esse ponto nesse. Notem que eu vou ter 4 águas, mas ela não vai ser um triângulo exato, um triângulo para todos os lados. Aqui eu vou ter um trapézio. Tá bom? Entendi. Eu disse, Larissa? Entendi, professor. Então, aí é muito pessoal como cada um prefere fazer. No meu caso, que eu já vim de desenhar no CAD e tenho muita facilidade com a parte de desenhar primeiro a planta e depois subir, eu acho mais fácil. Então, assim, experimente quando você tiver com o SketchUp, faça um retângulo e faça essa divisão que eu comentei com você. Faça os 2 triângulos nas pontas e aí você pega aquela linha do meio e sobe ela, que é a altura que vai ser a cumieira. Tá bom? Tá bom. Então fica essa dica aí para você, porque da forma como você entregou, para a gente entregar, por exemplo, um carpinteiro, o carpinteiro ia quebrar a cabeça. Ele ia ficar perguntando, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo? E a gente fala que ele faz. Tá bom? Tá bom. Então, mas ficou bem bacana o que você usou. E a dica que eu comentei com o Rafael, você também poderia ter explorado no seu desenho, que é a colocação de uma testeira no final do telhado. Tá bom? Se você usasse uma madeira, podia ser até parecida com a madeira que você usou na porta, podia ser diferente, daria um significado, um formato bem bacana para o seu projeto também. Tá beleza? Bom. Beleza. Mas ficou bem legal, ficou bem bacana. Qual foi a dificuldade que você teve aí? Então, a primeira dificuldade que eu tive é que o meu sketch, ele não é o Pro, ele é aquele Make. Aí eu não consegui puxar a planta do AutoCAD. Aí eu tive que fazer a planta manual. Por isso que eu peguei essa planta mais simples. E depois também foi as de agrupar as coisas. Mas agora eu tô treinando e agora eu tô melhor nisso de criar o grupo dos componentes. Não, legal. Eu percebi que o seu desenho estava agrupadinho, estava certinho, estava fácil de desligar. Eu conseguia pegar a parede, conseguia ocultar. Então, isso funcionou legal. Tá bom? Então tá bom. Tá bom, professor. Então, fica só essas dicasinhas, a mesma que eu falei para Mirielle também, né? Você poderia ter explorado um pouquinho o entorno do terreno, né? Criar ali uma condição ali, uma planta, uma árvorezinha, mas o que você fez ficou bacana. Tá certo. Bom, agora aqui eu acho que é a última. A última. Essa aqui é da Karine. A Karine tá aí? Não? Então a Karine, ela fez um projeto muito bacana também. Eu gostei muito da forma como ela trabalhou com a seleção das famílias
das esquadrias. Ela utilizou uma textura de tijolo aparente. E isso deu uma cara muito legal para o desenho dela, para a modelagem dela. Ela colocou um espaço do telhado e ela deixou aquela platibanda, né? Como eu comentei no caso do desenho da Mirielle, ela fez essa platibanda. Ela deixou um espaço lá em cima da construção, que seria o espaço da caixa d'água, uma solução bem bacana, que ela incorporou até o paisagismo de um jardim vertical na parede, usou cachepôs, então ficou bem bacana. A escolha dela para as esquadrias de dormitório, de sala, ficou muito coerente, ficou muito legal. Bom, basicamente, né, o vidro, a transparência que ela deu para o projeto, né, ficou bem interessante também. Eu acho que esse é o último. Beleza. Bom, então assim, no geral, eu fiquei muito satisfeito com vocês que modelaram, né, com os demais também que trabalharam na pesquisa. O material que eu vi da pesquisa tiveram assim excelentes materiais, né? E como é que eu fiz para corrigir esse trabalho de vocês, né? Eu peguei aqueles 10 tópicos e procurei lá dentro do trabalho para verificar se tinha aquele tópico do trabalho. E aí eu li para verificar se o que foi colocado lá era pertinente ao tópico e pertinente ao assunto que vocês estavam apresentando. A grande maioria fez um trabalho muito bacana. Esse material ele vai servir para vocês aí para pesquisa e para conseguirem modelar, né? Porque vocês não puderam modelar no primeiro momento. Bom, no geral foi isso. Vou passar a próxima tela e aí a gente fecha a questão dos trabalhos. Eu trouxe nas próximas telas aqui para vocês a questão da avaliação, né? Vou trazer as questões resolvidas aí, comentar um pouquinho cada uma delas. Então, a primeira que apareceu aqui, a resposta, ela está amarelinha ali, né? Comentei com vocês do layout, a função do layout. O que é o layout, né? É quando a gente vai finalizar o projeto e vai criar pranchas. Então, o programa layout do SketchUp, ele funciona para isso, para a gente criar as pranchas, colocar as informações da prancha. O geolocalização, ele é usado para a gente dizer qual que é a posição geográfica do projeto. Ele é um recurso muito bacana, porque no SketchUp ele tem uma opção de criar simulações da incidência solar. Então, a incidência solar de uma localização no hemisfério norte é diferente da incidência solar da localização no hemisfério sul. Então, quando você lança a localização lá, você consegue marcar, vocês vão ver isso ainda nessa aula, o horário, o mês, que vai aparecer a sombra que o Sol formaria naquele objeto, tá bom? Então, a geolocalização ele serve para isso. 3D Warehouse a gente falou bastante, Trimble Connect a gente falou bastante também. Vou passar o próximo. Aqui falando sobre uma comparação, né? Cada programa do CAD tem suas características próprias, né? CAD significa computação auxiliada, desenho auxiliado por computador. Então, no SketchUp, a principal característica do programa está na interface. Qual seria a característica da interface? Então, é isso. Ele apresenta um ambiente de trabalho visualmente leve. Ele é muito pouco carregado, com barras de ferramentas formadas por poucos ícones e fácil uso. Então, ele é muito fácil da gente aprender com ele, né? Alguns comandos, inclusive, vêm com tutorial junto, para você ir fazendo e descobrindo para que serve o comando.
Então, ele é um programa praticamente intuitivo. A pergunta 3 está falando mais ou menos, está pedindo para mostrar o caminho para a criação de um atalho. Então, o atalho é quando a gente cria um botãozinho e atribui como que você aciona isso. Então, quem usa muito uma determinada função dentro do SketchUp e quer aumentar a sua produtividade, ele pode criar o atalho, tá bom? Então, Professor, ali... Pois não. em relação a essa, na aula anterior, você passou uma aula antes, né? Sobre a prova. E nisso você tinha um print que mostrava assim, visualizar depois o passo a passo, não era? Eu não sei se eu tenho o print aqui. É porque eu marquei no meu caderno o que você passou na aula anterior. Parecia visualizar, tipo, clicava. É porque eu não tenho o SketchUp. Então, eu usei o que você passou no resumo e o que eu tinha de material. Aí eu achei que fosse a visualizar. Não, é janela mesmo. Eu acho que eu também, professor. Eu também anotei no meu material como visualizar. Não, na verdade é janela mesmo. Eu estou com o SketchUp aberto aqui para verificar se também tem acesso à criação de atalho aqui. Estou com ele aqui na tela, mas não tem. E esse material que estava exatamente lá no livro didático de vocês. Mas é janela mesmo. Tá bom? Vou passar para o próximo aqui. O visualizar, ele vai permitir acesso a questões de visualização, de eixo, sombra, estilo de aresta, funções de visualização. Tá bom? Bom, a questão número 4, ela também traz ali como acessar um determinado comando. Qual das alternativas a seguir possui apenas opções do SketchUp para gerenciamento de arquivos? Então, existe dentro do SketchUp os comandos relacionados a gerenciamento de arquivos, e eles são o novo, o abrir e o salvar como, tá bom? O 5 está falando também de quais os 2 caminhos possíveis para habilitarmos as barras de ferramentas do SketchUp. Então, a gente tem atribuído lá no visualizar ou clicando com o botão direito, tá bom? Então, eu não sei se houve alguma confusão nesse item, tá? Porque aqui sim começa pelo visualizar, porque a gente vai acessar o comando de ferramentas, a barra de ferramentas e abrir as ferramentas dentro do SketchUp. A 6, eu tenho um monte de coisa na tela, não estou conseguindo ler o finalzinho. Bom, aqui, entre as possibilidades de configuração do SketchUp, diz respeito às unidades de trabalho, né? Sim. Então, aqui, quais são as dimensões que a gente pode configurar lá? A gente pode configurar as dimensões lineares. Quem que pode ler para mim o outro aí? Que eu estou com bem no... O gravar está bem na frente aqui, eu não consigo tirar. Angulares e lineares, tá bom? É isso aí. O 7. O 7 tem 2 espaços em branco, então ele está falando lá, a configuração padrão do modo de visualização do SketchUp é a visão de perspectiva de 2 pontos, podendo ser alterada para projeção paralela. Então, essa é a resposta certa. Quando a gente vai gerar uma planta no SketchUp, a gente precisa mudar a função de visualização. Ao invés de enxergar ele em perspectiva, a gente vai enxergar projeção, que a gente chama de projeção paralela. Então, a gente não vai ver exatamente como tem que ser numa planta, né? As linhas sem a perspectiva. Isso vai valer para a fachada, a gente vai ver isso lá na exportação para o layout.
A questão número 8 é como a gente faz para acessar o comando chamado siga-me. Então, a opção correta é a opção E, que é clicar no comando, né? No comando siga-me, em sequência, o que está na tela para vocês aí. O 9. Aqui, o 9 ele está falando dos grupos, né? Agrupar significa transformar em apenas um elemento, um conjunto formado por esses diversos objetos. Esses agrupamentos no SketchUp pode ser na forma de grupos ou componentes. Eles também são conhecidos no CAD como blocos, tá bom? Então a resposta correta é o B. E a última é essa daqui, né? Então, as afirmações estão verdadeiras ou são falsas. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Outra característica exclusiva dos grupos é a capacidade de termos de atualizar todas. Então, exatamente o contrário, né? E para criar cópias múltiplas, essa também está falsa, não é assim. Beleza. Bom, com relação à avaliação, pessoal, é isso aqui. Agora vocês têm acesso a essas respostas, de tudo como foi feito. A nossa avaliação ela vai seguir no mesmo molde. A próxima avaliação, seja a avaliação presencial na faculdade, espero que a gente tenha voltado, seja à distância, como a gente fez, ela vai ser construída da mesma forma. Serão 10 perguntas, múltipla escolha, extraída do material didático. Um pouco antes da prova, a gente vai ter uma aula de revisão, tá bom? Vamos seguir a mesma pegada. A diferença é que eu não sei se vai ser online ou se ela vai ser presencial. Tranquilo? Professor. Ok. Pois não, quem me chamou? Eu, a Mirielle. Eu fiquei com dúvida na 4. Será que tem como voltar lá? Porque eu achei 4. que... Eu fiquei com dúvida na resposta. Tá. Para você conseguir entender bem essa resposta, eu recomendo que você dê uma olhada no livro didático. Porque o livro didático, ele mostra os tipos de arquivo que tem e o que é os comandos que estão relacionados ao gerenciamento de arquivos. Tá bom? Então, por exemplo, 3D Warehouse não está, geolocalização não está. Então, é uma característica dos comandos. Tá bom? Ah, tá bom. Obrigada. Bom, eu vou comentar com vocês agora do AVA. Bom, o AVA, eu dei uma acelerada lá nele. Então, assim, a gente agora está trabalhando com as unidades 3. Nossa, tem gente querendo entrar aqui na reunião. Estou habilitando o Renan aqui. Então, lá no AVA, eu acelerei, eu já publiquei todo o conteúdo até o final do curso. Então, a unidade 3 e 4, ela já está completa lá. Então, o que vocês vão ter lá? Por exemplo, quando eu falei para vocês de modelagem do telhado, eu coloquei um vídeo, na época, mostrando, um vídeo curtinho que eu selecionei, mostrando como modelar telhado. Então, eu já coloquei para os temas mais importantes de cada aula um vídeo lá para vocês. Então, se vocês acessarem, vocês já tem lá. Coloquei também na pré-aula e pós-aula uma pergunta. Essa pergunta não é para vocês entregarem para mim, mas é uma pista do que pode ter na avaliação de B2. Então, se vocês verem a pergunta que tem lá, abrirem o material didático, procurarem essa resposta, vocês vão estar estudando para a prova também. Tá bom? Então, para cada encontro,
a partir da unidade 3, tem uma pré-aula e uma pós-aula e tem uma perguntinha lá para vocês darem uma pesquisada e estudar, tá bom? E as transmissões eu vou manter, né, vou gravar esse vídeo aqui e vou subir esse vídeo também, no máximo amanhã cedo, lá no AVA também. Então, não percam, não deixem de acessar o AVA, tá bom? Então, aproveitem as informações que estão lá. Então, aqui, o que a gente já viu até agora? O que a gente já viu até agora é o que está na tela aí. Ó. A gente já viu a interface do programa, a gente já viu as configurações do programa, os tipos dos produtos do SketchUp, a gente viu operações básicas. Depois, na unidade 2, a gente viu o desenho, a gente viu a modelagem, edição de blocos, a gente conheceu os comandos de desenho e modelamento, comandos de edição e camadas de trabalho, e os blocos e bibliotecas. Isso aqui é o que estava previsto para o nosso primeiro bimestre. A gente viu isso e um pouco mais, tá bom? Agora, no próximo bimestre, que começa hoje, a gente vai ver, a partir de hoje, materiais e texturas, apresentações. Nós vamos transformar o nosso projeto em prancha. Vamos ver a forma de como a gente organiza para fazer uma plotagem ou para salvar um arquivo PDF de uma prancha. Encerrou a unidade 3. Na unidade 4, a gente vai ver sobre renderização, iluminação e pós-produção da imagem. Então, nós vamos falar disso aí. E aí encerra o nosso segundo bimestre. Isso é o que nós vamos ver. Bom, falando sobre as texturas. Não, o SketchUp ele tem várias texturas prontas ali para vocês usarem. E a textura ela tem uma finalidade muito importante no projeto, né? A textura ela não vai servir só para o projeto de decoração. A textura vai servir para você compor aí uma fachada, para você separar materiais, né? Então a ideia é que vocês consigam compreender a aplicação da textura dentro do SketchUp. Bom, vou passar aqui. A aplicação da textura, ela é aquele comandozinho do baldezinho, né? Então, quando a gente aplica essa ferramenta que é chamada pintura, né, no SketchUp em português, vocês abrem um conjunto de ferramentas que estão relacionadas à pintura. Então, a gente pode acionar ela numa face, né, e aplicar, por exemplo, uma cor. A gente pode aplicar uma textura. A textura pode ser, vamos imaginar ali, um piso com o projeto que vocês mesmos fizeram, né? Um tijolo aparente, um bloco aparente. Então, quais são os cuidados para a gente aplicar uma textura de uma forma legal no projeto? Quem que pode me dizer? Que cuidado que a gente tem que ter para aplicar uma textura e essa textura ser uma textura boa para trabalhar? Quem que pode me responder essa pergunta? Deve-se tomar cuidado com os inícios e fins da textura, né? De repente pega um quadrado que começa de um jeito e termina de outro, aí as emendas não vão casar. E aí Perfeito. Fica aquela parede toda marcada, né? Como Exato. a gente vê em alguns azulejos, né? Que são impressos aí. Perfeito. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, sim. Então, quando a gente vai trabalhar, existem situações que você quer mesmo que aconteça essa diferença de cores, né? Você vai trabalhar, por exemplo, chapas de aço, grandes chapas de aço numa fachada. Então, você vai trabalhar chapa por chapa. A textura é a própria chapa e se ela tiver meio manchadinha, ela vai dar um efeito legal. Só que ele vai ficar muito repetitivo. Então, acaba não ficando natural. Então, quando a gente quer uma textura para ela ficar mais próximo da realidade, a gente cria um grid, né? Cria repetições daquela imagem. Vamos imaginar um piso cerâmico.
eu tenho um conjunto de 6 pisos cerâmicos, um do lado do outro ali, com desenhos um pouco diferentes, mas quando eu aplico, se ele tiver com tonalidade diferente, vai ficar muito claro que eu estou aplicando 6 em 6, assim, isso não vai ficar legal. Então, como o Rafael falou, é legal usar uma textura que o começo, o meio e o fim dela estejam numa tonalidade só. Essa é um bom comentário. Qual outro comentário que vocês acham interessante de cuidado que a gente tem que ter com textura? Ver se não está em grupo, onde você vai pôr, para não pintar o projeto inteiro no lugar só, o local que você quer. Isso. Se tiver em grupo, eu vou mostrar para vocês, é possível aplicar em tudo, né? Apertando o Shift, né? E o Ctrl. Tem os comandos que você pode escolher. Eu quero aplicar numa face, eu quero aplicar num grupo. Então, perfeito. Então, quando a gente quer aplicar em muitas coisas, se a gente tiver isso tudo agrupado, é muito mais fácil. Mas o que é interessante vocês pensarem é na escala da figura da textura. Então, quando eu aplico, por exemplo, um tijolo, e esse tijolo fica muito grande na minha imagem, né, eu coloco o tijolo lá, o tijolo está quase o tamanho da janela. É sinal que eu não ajustei a escala daquela imagem ao meu uso. Então, fica aí a dica para vocês terem cuidado e manter uma escala mais próximo possível do que é a condição de mercado, tá bom? E outra dica com textura que é muito legal, é vocês usarem produtos que estão no mercado. Então, se vocês entrarem lá no site da Leroy Merlin, entrarem no site da Construmac e tudo mais, vocês conseguem acessar produtos e conseguem acessar as imagens dos produtos. Então, fica muito mais fiel o desenho que vocês querem fazer com relação ao produto que vocês estão querendo usar para o projeto. Tá bom? Então é possível salvar a imagem lá da internet, criar um banco de imagens dentro do computador de vocês, e à medida que vocês forem usando, vocês têm como usar referências que é possível comprar na nossa região, tá bom? Então, são essas dicas aí interessantes. Tá bom? Além do fato da textura, ela tem que estar com uma resolução boa, né? Se a resolução estiver muito baixa, a aparência da textura não vai ficar legal, tá bom? Se eu lembrar mais alguma coisa, eu comento ainda. Mas eu vou seguir aqui o slide. Aqui, pessoal, quando vocês ativam a ferramenta pintura, ou a tecla de atalho B, o SketchUp vai abrir automaticamente uma bandeja de materiais. Essa bandeja de materiais, né, é permitido o acesso a pastas e coleções de materiais existentes no programa. Então, caso não estejam aparecendo, é só clicarmos na janela de seleção ao lado direito do ícone de uma casa, né, e encontraremos a opção materiais, conforme está na figura aí. Aí aparece aquelas pastinhas. Então tem lá azulejo, tem madeira, tem cores. Então, ali onde vocês já têm materiais prontos para vocês utilizarem no desenho de vocês. Ao darmos um clique duplo, vou dar um gole d'água aqui. Ao dar um clique duplo sobre qualquer dessas pastas, ela será aberta, mostrando todos os materiais salvos e seu conteúdo. Então, aqui na figura lateral, vocês conseguem ver que tem uma série de opções ali para utilizar. Para a aplicação do material, é só clicarmos sobre sua imagem na bandeja padrão materiais e, em seguida, clicarmos sobre a face onde ele será inserido. Bom, se desejarmos copiar um material atribuído para outro objeto do próprio documento, por exemplo, eu estou querendo usar madeiras iguais em todas as janelas. Então, basta mantermos pressionada a tecla Alt quando a ferramenta pintura estiver ativa. O ícone ele mudará de um balde de tinta para um conta-gotas, indicando que ele irá capturar a imagem do material que for selecionado para a gente atribuir no outro. Tá bom? Então,
além de utilizar a tecla Alt, podemos utilizar ainda as teclas Shift Ctrl, quando a gente vai aplicar texturas, em conjunto com uma ferramenta pintura, para substituição de materiais. Com a tecla Shift, quando a gente seleciona a pintura e segura o botão Shift, será aplicado um novo material a todas as faces do material a ser substituído. Né? Então, olha como pode facilitar. Eu apliquei uma madeira e eu descobri que não é aquela madeira que eu quero usar, eu quero mudar, e eu quero mudar muitos materiais ao mesmo tempo. Eu não preciso clicar em uma por uma, eu posso usar o botão do Shift. A tecla Ctrl, novo material será aplicado apenas nas faces dos materiais que estão substituídos. A combinação do Shift e do Ctrl atribui um novo material a todas as faces daquele mesmo objeto, independente do material que ele seja aplicado. Tá bom? É isso aí. Bom, vamos passar. O SketchUp ele permite ainda editarmos o material aplicados ao modelo. Como cada material possui uma atribuição de cor e textura, podemos alterá-la independentemente, conforme a necessidade. Caso o material que você deseja editar ainda não faça parte da coleção atual, você pode seguir alguns passos. Então, que situação é essa? Vamos imaginar aqui que você está fazendo um projeto e você vai utilizar uma textura que não tem lá no banco do SketchUp. Pode ser um papel de parede, pode ser uma imagem, pode ser um quadro, o que você quiser, e você não tem essa imagem pronta. Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente vai ter lá dentro da aba de materiais, né, as opções. Então, a gente tem os números ali que eu coloquei na apresentação para vocês, né? Então, o item 1 ali é uma lista suspensa para selecionar as opções. O 2, para desfazer a última mudança. O 3 é uma ferramenta de captura de cor do modelo. O 4 é um botão de captura de cor de qualquer na tela. Obtém resultados de captura em comparação ao item 3. Depois a gente tem o item 5, que é uma roda de cores, que a gente pode achar a tonalidade certa que a gente precisa ali. O 6, quando selecionada uma textura de material, essa caixa automaticamente ela fica selecionada, então ela fica mostrando qual que é a textura que está selecionada. O 7 é para capturar imagens de materiais nas pastas dos seus arquivos. Então, vamos imaginar, vocês salvaram lá a imagem que vocês querem atribuir num determinado material no SketchUp. Você salva no computador, normalmente é um JPEG. E aí você atribui aquela imagem do JPEG no objeto que você pretende aplicar. O item 8 permite a edição da imagem do material em um editor externo. Vocês vão ver na tela aqui na sequência. O item 9 é uma ferramenta para bloquear e desbloquear as proporções das medidas horizontais e verticais. Então é possível ajustar. Então eu posso mudar a proporção só na horizontal do meu objeto ou na vertical. Então é um item muito, muito usual também, principalmente que a gente vai trabalhar com madeiras, né? Então eu quero trabalhar em madeiras e eu estou trabalhando com ripas. Se eu quero deixar essa ripa um pouco mais larga, um pouco mais justa, eu posso mexer só na horizontalidade dele. Ou se eu quiser travar, no caso de um piso, eu tenho que manter ele sempre quadradinho. Então eu posso travar ele ali para ele alterar só na proporção. O item 10, ele mostra a opção que permite a mesma tonalidade de cor da textura do material, melhorando o aspecto da textura. A cor definida pelo item 5, através da roda de cores. E o item 11
é o botão para restaurar a cor, tá? O 12 é um botão para aplicar a opacidade da imagem no material, tornando mais transparente. Então, quem criou, por exemplo, o material vidro, usou essa ferramenta de dar transparência para o objeto. A gente pode dar transparência para um objeto que tem imagem? Posso, né? Tem situação aí de lojas, de peças publicitárias que são colocadas a gente viu lá na nossa aula, alguns alunos desenharam um ponto de ônibus, né? Então eu posso ter, por exemplo, um ponto de ônibus que eu apliquei uma textura que é transparente no vidro. Então, sim, então a gente pode aplicar e ajustar a transparência que a gente quer no desenho. O 13 é um botão para criar um novo material, então é possível nomear esse material, que vai fazer parte do seu banco. O 14 é um botão para redefinição do material atual para a imagem padrão do modelo, retirando todos os materiais e atribuindo o objeto selecionado. Bom, aqui é o caminho para fazer a alteração da posição, né? A tela seguinte vocês vão ver. Quando a gente utiliza o editor externo ali para editar o tamanho da minha textura, eu vou acessar essa telinha, né? Notem que no canto direito vocês estão vendo uma textura e tem alguns ícones, né? Tem um ícone que é azulzinho, tem um ícone amarelinho, tem um ícone vermelho e tem um ícone verde. Cada um deles ele vai ter uma função. O azul ele vai ter uma função de inclinar a textura. Então imagine que eu quero aplicar esse piso, só que eu não quero que ele fique retinho, eu quero que ele fique 45 graus. Eu vou apertar ali e vou dar o comando que eu preciso para dar a inclinação que eu quero. O amarelo, ele permite eu correr essa textura, né? Eu descorrer essa perspectiva da textura. O vermelho, ele permite mover a altura. E o verde, ele permite alterar a escala. Então eu posso ajustar o tamanho que vai ficar ali, a minha textura no meu desenho. Tá bom? Então, para finalizar o processo de ajuste, é só clicar no botão direito, sob o comando textura, editada e escolher a opção concluído. Aí vocês vão ficar com uma opção dentro do banco de vocês, à medida que vocês vão avançando e fazendo mais modelagens e vão criando textura de forma organizada, vocês vão ampliando os materiais e as ferramentas que vocês têm de modelagem. Tá? Acho que... aqui esse item ele fala de sombras. Então a gente está falando de textura, sombra também tem muita relação ali com a aparência do material. Existe esse comando chamado sombras, que está em cima do desenho que vocês estão vendo a perspectiva dessas paredes aí. No canto, no primeiro botãozinho que tem esse quadradinho um pouco inclinado, ele é o liga e desliga da sombra. Tá? Aí vocês vão ter duas escalas. Vocês vão ter uma escala que vai começar lá de J, F, M, que são os meses. E vão ter também uma escala que está em azulzinho e azul claro, do branco até o azul escuro, que fala das horas do dia. Então, à medida que vocês selecionam o mês do ano e selecionam a hora do dia, o software, pensando ali na questão do norte e sul, claro, que tem que estar direcionado, né? Lembrando que o norte é sempre parte de cima, sul embaixo, leste oeste, ele vai dar a sombra que aquele edifício teria, tá bom? É uma ferramenta muito legal para quem quer simular aí brises, para quem quer testar a aparência do projeto, tá bom? Então vocês podem brincar com esse recurso que é bem interessante. Aqui ele tá marcado mais ou menos outubro,
e está um pouco acima do meio-dia ali, está no final, né, tarde, uma tardezinha, assim, a sombra nesse projeto apresentou dessa forma. Bom, então para fechar a aula de hoje, pessoal, eu quero passar para vocês uma atividade. Vocês estão comigo ainda aí ou vocês dormiram? Ninguém dormiu não, né? Dá um alô aí, só para eu ver que vocês estão acordados. Ainda não. Opa, estamos aqui. Eu tô quase. Nossa Senhora. Quem que é o Nossa Senhora? A Brenda. Ai, Brenda. Já vai Brincadeira. ficar livre de mim, Brenda. Poxa. Ó, a ideia agora, pessoal, eu expliquei para vocês a parte da textura. Quem tem condição de aplicar isso já no SketchUp, coloca a cara, faz, vai para o SketchUp. Quem não tem ainda, espera, nós vamos ter um momento aí, ou vai ser a reposição ou vai ser o retorno lá no laboratório da faculdade. Então, o que eu vou colocar aqui é uma condição de situação de trabalho. Aqueles que têm, eu quero que façam. Aqueles que não têm ainda, segurem. Eu não tenho um trabalho de pesquisa por enquanto, eu não vou fazer isso. Eu estou contando que a gente vai ter aulas práticas. Então, vamos entender qual que é a solicitação. Porque ou vocês vão fazer no computador de vocês, ou vocês vão fazer no computador da faculdade. Então, você é o arquiteto que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura, tá? Você foi solicitado para desenvolver uma proposta e desenvolver um projeto de uma praça no Jardim Emília, em Jacareí, utilizando o SketchUp e as medidas da área. É interessante que seja criativo e proponha uma praça para esse bairro. Explore texturas, cores, formas, humanizações, equipamentos, vegetação. É importante que o seu desenho represente a calçada e a rua. Então, na figura que vem depois... eu não comentei com vocês. Esse trabalho, pessoal, vai valer 200 pontos para quem trouxer esse desenho já na aula que vem. Tá bom? Aqui, ó, a gente vai ter... Desculpa, eu não ouvi. Pode falar de novo? Esse enunciado está lá no ABA? Não ouvi. Repete, por favor. Você vai disponibilizar esse enunciado de exercício lá no ABA? Eu vou, mas ele vai entrar lá no AVA, na apresentação do PowerPoint, que eu vou disponibilizar a apresentação, que o enunciado está nela, o vídeo que eu estou gravando agora, tá bom? Mas eu acho legal vocês tirarem uma foto da tela. De repente fica mais prático aí para vocês consultarem. Tá bom? Rafa. É a Larissa. Só para falar para ele que eu acabei de mandar para ele. Ah, legal. A Larissa sempre cuidando ali da comunicação do WhatsApp. Eu nem vi o WhatsApp, pessoal. Vocês verem que tem alguém gritando lá que não está conseguindo entrar, vocês me dão um toque. Está todo mundo aqui na reunião. Então, aqui na sequência, vocês vão ter a informação do projeto. Vocês conseguem salvar esse arquivo PowerPoint que vocês estão vendo? Acho que não, só ver mesmo. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu coloco o link para vocês no... Eu printei a tela, professor, e mandei lá no grupo. Beleza. Eu vou só terminar de mostrar essa tela para vocês, eu quero dar as instruções para vocês, eu vou deixar vocês trabalharem. Vocês estão vendo a foto aérea? Sim. Então, basicamente é um terreno retangular, é um terreno plano. A gente tem a calçada em todo o perímetro. Esse terreno ele está encostado na sua parte superior ali, ele está encostado no muro, que esse muro separa ali para uma propriedade particular qualquer.
Então, o que vocês vão fazer é desenhar essa rua, a calçada. Vocês vão usar o comando empurrar, puxar. Vocês vão aplicar o material de cimento lá na calçada. Vocês vão fazer os desenhos dessa praça, né? Vocês vão ver que não é um espaço construído, é um espaço que vocês vão pensar a parte justamente de verde, de caminhamento, tá bom? Então, as informações iniciais para o desenho de vocês, elas estão aí as medidas. Então, a gente tem um muro que tem a altura de 3 metros na divisa. A rua, que tem 10 metros de largura, todas as ruas que estão aí. A calçada, né? Esse formato de terreno a gente chama de península. É um terreno que ele tem rua dos 3 lados. Ele tem rua na lateral direita, esquerda e na frente. A posição do norte também está definida aí no desenho. Ele tem 30 metros por 165, tá bom? E ele tem um pequeno arco ali na junção das duas linhas, né? A horizontal com a vertical ali. Que vocês podem trabalhar mais ou menos naquela proporção. Ali não precisa ser exata, a medida exatinha, não. Mas trabalhem o 30 por 165. Na figura que eu coloco à frente, eu coloco para vocês alguns exemplos de inspiração, né? Então, é possível explorar as ferramentas de desenho para fazer o desenho de arruamento, usar uma textura de piso diferente, desenhar uma quadra, desenhar um espaço onde eu vou usar um areia, outro espaço que eu vou usar grama, espaço de... Bom, aí é a criatividade de cada um, a posição onde vão ficar as árvores que vocês vão colocar, se vai ter espaço de criança brincar. Eu quero que vocês explorem o uso do SketchUp na questão da textura e na questão das ferramentas de desenho, tá bom? Dúvidas? Agora não, vai surgir na hora que estiver fazendo, né, professor? Então assim, vai surgir, né? Vai surgir com certeza, mas é interessante que vocês vão ver que quando vocês fazem o desenho do terreno, qualquer desenho que vocês fizerem com um polígono fechado dentro desse desenho, vocês conseguem atribuir uma textura diferente nele. Tá bom? Então é esse desenho que está ali que tem todo um arruamento, uma calçada. Aquilo foi desenhado. E o arquiteto, ele não quis linhas retas, ele quis trabalhar com linhas curvas, ele quis trabalhar um formato bem orgânico. Então vocês têm essa liberdade, tá bom? De explorar aí o traçado de vocês, o material que vocês acham interessante. A figura de baixo, as duas, inclusive, eles utilizaram um espaço para definir água, tá bom? Então, opção que pode ser usada. E todos exploraram muito a questão do uso do 3D Warehouse, principalmente da parte de vegetação. Beleza? Então, quem conseguir trabalhar nisso até a semana que vem, traz para a gente, coloca a imagem, seleciona as imagens, coloca no PowerPoint, apresenta para a gente, vai valer 200 pontos. Professor, beleza? qual é a tentativa? O quê? É porque assim, eu não tenho SketchUp, eu vou tentar baixar e tentar usar, porque eu já não me dou bem com o CAD. Aí, se eu apresentar, mesmo que eu tentei, não estando pronto, vai valer ou só se ele estiver totalmente finalizado? Não, tem que ser no SketchUp. Ah, não, sim, eu digo assim, eu vou tentar fazer, mas se só vai valer a nota se ele estiver totalmente finalizado ou vale a minha tentativa dele estar quase bom, assim, que vai ser a primeira vez que eu vou usar o programa, dizemos. Ah, mas você vai fazer um negócio fantástico. Amém. Então, vai depender do que for apresentado, né? Se não tiver concluído, não vai valer. Tem que mostrar textura, tem que mostrar a solução, tem que mostrar o que escolheu para as áreas, tá bom? E se você começar a fazer, você consegue terminar, tá bom? Porque o difícil é começar. Mas depois que você começou, brincou ali com a textura, escolheu a grama, aplicou a grama. Ah, não é assim.
Você vai lá no lapisinho, apaga aquela linha, faz uma outra. Você vai ver que é muito, muito intuitivo, tá bom? Professor, Pois não. então, quem não conseguir usar o sketch aí faz como? Então, quem não conseguir não vai ganhar os 200 pontos. Só que esses 200 pontos, ele vai ser plus, entendeu? Como a gente fez no bimestre passado. Então, 200 pontos que vai ser somado. Então, vamos imaginar que isso aqui vale 2 pontos e a prova vale 10. Dando um exemplo para vocês. Você tirou lá no seu trabalho, que vai ter outro trabalho. Esse aqui não é o único, esse aqui é só o primeiro, valendo aí 200. O outro vale 1.000. O outro vale 10, esse vale 2. Se você tirou 8, por exemplo, no trabalho, e aqui você entregou, você tem 2 pontos a mais. Entendeu? Um complemento. É um complemento, é um plus. Entendi. Eu vou tentar baixar o sketch, tá bom? E eu vou tentar usar, só que assim, sei cansado, eu vou ter que ver um monte de vídeo na internet pra poder fazer. Então, assim, quem não tem o SketchUp e quer participar e quer exercitar, vocês estão percebendo que eu estou estimulando vocês a usar a ferramenta e se desenvolver nisso, né? Usa o SketchUp online. Você não precisa instalar no seu computador. Você entra no SketchUp e faz todo o desenho nele online. www.sketchup.com.br. Vocês vão acessar lá, faz o login, faz um cadastro e faz a modelagem sem ter instalado no seu computador. Certo? A função web, ela é bem legal, mas ela não é tão completa quanto a versão full aí, tá bom? A versão do SketchUp Pro. Certo, queridos? Certo. Bom, eu finalizo a apresentação de hoje. Vou deixar vocês agora para praticar. Procurem fazer esse exercício. A cada final de aula, eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Aqueles que fizerem a tarefa e entregarem, além de ganhar os pontos, né, vai estar avançando aí com seus estudos práticos. Aquele que porventura não tiver, não se preocupe. Vamos ter um momento de reposição onde vocês vão poder fazer isso no computador lá na faculdade. Tá bom? Ok. Desejo uma boa noite para vocês. Se caso alguns ainda tenham alguma dúvida, queiram conversar alguma coisa, eu ainda posso aguardar um pouquinho. Mas o que eu queria conversar com vocês hoje era isso, tá bom? Tá bom, professor. Boa noite. Tá bom. Boa Sobre noite. o SketchUp Web, tem que colocar www.sketchupweb? Coloca no Google SketchUp, você vai acessar o site do SketchUp. Aí tem os tipos lá. Você vai ter que fazer um cadastro e aí você vai acessar o SketchUp que fica disponível na web. Ele não chama, não sei se chama SketchUp Web. Mas esse daí dá para usar? Tá? Porque eu vi do estudante, acho que é R$50, alguma coisa assim. Então, a Larissa, ela chegou a comentar no grupo que a Dani mandou uma informação de licenças que vocês podem adquirir como estudantes. Quem que adquiriu a licença do SketchUp pela aquela orientação lá? Tem algum de vocês? Eu sempre tive o meu com licença de estudante. Ele, a cada 3 anos, ele bloqueia. Ele dura 3 anos. A cada 3 anos você tem que deletar do seu computador e baixar de novo. Então, essa opção que a Luísa falou, essa é a melhor opção. Porque vocês já vão ficar com o SketchUp, que ele já é o profissional, vamos dizer assim. Luísa, você tem o layout também? Eu acho que eu tenho. Eu só não tenho certeza de onde eu coloquei, mas eu acho que eu tenho tudo certinho. Layout, tenho aquele outro. Porque quando a gente baixa ele já vem tudo pronto para você. Ele é o mesmo que o pago,
Só que quando você faz a folha, ele vem escrito versão estudante. Entendi. Então, essa é a melhor opção. Então, quem não tem ainda, corra atrás. Corra atrás que vai valer muito a pena para vocês, para apresentação de outros trabalhos. A tendência, gente, é que a lista de materiais que os professores vão começar a passar nos cursos de arquitetura, vai aparecer uma palavrinha lá, computador. Porque é uma ferramenta que vai ser agora o dia a dia do estudante, né? Vai ter que usar muito mais agora. Mas não se preocupe, a gente ainda vai ter um momento presencial para quem não tem computador, poder fazer essa prática lá na faculdade, tá bom? Ok.